As paredes de meação são paredes que separam fogos e a envolvente interior são paredes que separam espaços úteis de espaços não úteis. Ou espaços aquecidos, espaços não aquecidos, na terminologia anterior. Este tipo de parede tem uns requisitos especiais relacionados com a resistência ao fogo, a isolamento acústico e também um determinado nível de isolamento térmico. Não é tão determinante como nas alvenarias exteriores, nas paredes exteriores, na envolvente exterior, mas também tem alguns requisitos a este nível. Vamos então começar por ver que requisitos é que estas paredes têm que obedecer para estarem de acordo com a legislação em vigor. Vamos começar então pelo fogo, pelo comportamento ao fogo. A legislação fundamental que regula estas matérias é o Decreto-Lei 220 de 2008 e depois que foi regulado pela Portaria 15.032. Basicamente, o que é que está por trás disto? Esta legislação divide os edifícios e os recintos, consideram recintos aqueles espaços, salões, pavilhões, etc., designam por recintos. Então, a legislação divide ou classifica em 12 tipos diferentes os edifícios e os recintos. Desde edifícios habitacionais, que é o tipo 1, por exemplo, o tipo 7 são hotéis e restauração, o tipo 11, bibliotecas e arquivos, etc. Este é o primeiro princípio. E depois, dentro de cada edifício ou recinto, classificam os locais como locais de risco. E então podemos ter locais de risco A, B, C, D, E ou F, consoante a atividade que se gera nesse espaço, consoante o número de pessoas, etc, etc, etc. Portanto, no fundo, classificamos os edifícios e depois classificamos os espaços dentro desses edifícios com um determinado nível de risco. Depois, vamos aos materiais ou aos elementos construtivos. O regulamento prevê dois critérios, digamos assim. Um, em relação à reação ao fogo do elemento. E o que é a reação ao fogo? A reação ao fogo está relacionada com o contributo que esse elemento construtivo, ou esse produto, ou esse material, dá para a ignição ou para a alimentação da chama. E então um produto ou elemento construtivo pode ser classificado entre as classes A1, A2, B, C, D, E ou F. E depois ainda pode ser classificado consoante produza fumo ou não e consoante produza gotículas ou não. A classificação antiga, ainda há algumas publicações que referem a classificação antiga dos materiais, classificava apenas entre as classes M0 e M4. No nosso caso, os materiais com argila expandida classificam-se todos na classe A1, ou seja, não combustível. O outro critério é a reação, é o comportamento ou a resistência ao fogo do elemento. Aqui, o que é que nós queremos classificar? É a capacidade que o elemento tem de responder em pleno às funções para as quais ele foi concebido. No caso dos nossos elementos parede, e no caso concreto dos blocos, há três aspectos que são os mais importantes nesta classificação de resistência ao fogo, que é a capacidade do elemento continuar a suportar cargas, a estanquidade que esse elemento apresente em relação à chama e ao fumo e a capacidade de isolamento térmico que esse elemento mantém. Portanto, esta legislação básica do fogo, o que é que nos faz? Divide-nos os edifícios, classifica-nos os edifícios em 12 tipos, depois classifica dentro desses edifícios os locais de risco, e eu num mesmo edifício de um determinado tipo posso ter locais com diferentes classes de risco.
Depois vai aos materiais, aos elementos construtivos e classifica a sua reação ao fogo e a sua resistência ao fogo. É isto que a legislação faz. Com base nisto, vai definir os requisitos que os elementos construtivos devem ter. No caso em apreço, que são as paredes de meação ou envolvente interior, o que o regulamento nos diz é que os diferentes locais de risco devem ser separados por elementos que garantam classes de resistência ao fogo indicadas no quadro que faz parte da legislação, que é o que está apresentado aí nesse slide. Ou seja, as paredes de meação e da envolvente interior que não sejam resistentes deverão ter, consoante o local de risco, seja B, C, D, E ou F, deverão ter uma classificação EI, ou seja, estanque às chama e gases e com isolamento térmico, entre 30 minutos e 90 minutos. Podem dizer, podem perguntar, mas se tiver, por exemplo, 60 minutos à chama e aos gases, estanquidade à chama e aos gases, mas o isolamento térmico tiver apenas 30 minutos, qual será a classificação desse elemento? Obviamente vai ser classificado pelo valor mais baixo, inferior. Portanto, neste caso seria um EI 30. Portanto, a primeira exigência funcional em relação ao fogo para este tipo de paredes, envolvente interior e separação de fogos, consoante o local de risco, deverá ter um comportamento ao fogo entre 30 e 90 minutos. Vamos passar agora ao segundo requisito, que é o comportamento acústico. Em termos acústicos, o que é que se exige destas paredes? A legislação fundamental é o regulamento dos requisitos acústicos dos edifícios, que foi aprovado pelo decreto 129 de 2002. E depois foi alterado pelo decreto pela lei 96 de 2008, de 9 de julho. O que é que está definido nesta legislação? Está definido que as paredes que separam compartimentos de um mesmo fogo, de um fogo em relação a outro fogo, portanto, paredes de meação, separam espaços aquecidos ou espaços úteis de dois fogos distintos, deverão ter um comportamento acústico que garanta um isolamento de 50 decibel. No caso de ser uma parede que separe o local de circulação, uma caixa de escadas, por exemplo, de um fogo, portanto, de uma área útil, aquecida, esse valor desce para 48 decibel. E se essa caixa de escadas tiver um elevador, então esse valor pode descer aos 40. Se essa parede que separa um espaço, um espaço útil, aquecido, do fogo, confina com um parque de estacionamento, uma garagem de parqueamento automóvel, por exemplo, aí o valor volta a subir para os 50 decibel. Vamos aos requisitos térmicos. Em termos térmicos, a legislação fundamental é o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação, que é o Decreto-Lei 118, que é o RHH. E depois este decreto foi regulamentado pela Portaria 349-B 2013. O que é que está aqui em causa? Neste caso, neste tipo de paredes. Está em causa o seguinte. Está em causa o cálculo de um elemento, que é um coeficiente, que é essencial para caracterizar termicamente este tipo de paredes, meação ou envolvente interior. Esse coeficiente é o coeficiente de redução de perdas, que é determinado de acordo com uma norma e que, no fundo, o que é que ele relaciona? Ele relaciona a temperatura média das áreas úteis, espaços aquecidos, com a temperatura média das áreas não úteis ou as áreas de serviço, digamos assim, não aquecidas. De acordo com a fórmula que podem ver aí no slide.
No entanto, nem sempre é fácil nós termos esses valores, essas temperaturas médias. Então o regulamento prevê uma forma mais expedita para construir tabelas que permitam aferir esse valor BTR. E esse valor BTR vai então depender de quê? Vai depender de 4 variáveis. Vai depender da área interior das paredes que confinam com áreas aquecidas e não aquecidas, que é a AI. Vai depender da A índice U, que é o somatório das áreas que separam o espaço não útil do exterior, do ambiente exterior. Portanto, ao fim e ao cabo, acaba por ser uma parede exterior. Vai depender do volume do espaço não útil e vai depender também do grau de ventilação desse espaço, que pode ser forte ou pode ser fraca. Considerando estes parâmetros, estas relações entre a área de paredes que separam o espaço interior do espaço não útil e a área que separa o espaço não útil do exterior, o regulamento construiu umas tabelas que nos dão um valor de BTR. Com base neste valor, que depende da relação das tais AI e AU, da ventilação ser forte ou fraca e do volume do espaço não útil, nós vamos ter uma tabela que nos dá os valores de U que somos obrigados a respeitar nessas paredes, nessas divisórias. E aqui surgem duas grandes divisões. Ou o BTR é maior que 0,7, ou o BTR é menor que 0,7. Menor ou igual. A maioria das vezes, edifícios de habitação, o BTR situa-se em valores inferiores a 0,7. Nesse caso, o U, em qualquer das zonas, andará entre os 2 e os 1,9 watts por metro quadrado de grau centígrado. Se o BTR for superior a 0,7, esses valores descem consideravelmente e vão variar entre 0,50 na I1 e entre 0,35 na I3. Estes são os requisitos térmicos que uma parede de meação, uma parede envolvente interior, obviamente que este requisito térmico só se aplica à envolvente interior, à parede que separa espaços não aquecidos de espaços aquecidos, porque quando estamos a falar de uma parede de meação, presume-se que ela separa espaços aquecidos que estarão sensivelmente à mesma temperatura, e então aí não teremos requisitos térmicos. Estes requisitos térmicos é só para a envolvente interior. E então, nesse caso, teremos que respeitar estes valores consoante o BTR seja maior ou inferior, superior ou inferior a 0,7. Bom, com estes requisitos, vamos então ver qual é a solução que a LECA tem para este tipo de alvenarias. E a solução baseia-se no bloco isossónico. O bloco isossónico foi desenvolvido em parceria com o Laboratório de Sistemas Componentes da Faculdade de Engenharia do Porto e teve como principal inovação a sua geometria e o facto de constituir uma solução leve para um problema que habitualmente só era resolvido com uma solução de peso. Todos nós sabemos que se queremos isolamento à transmissão aérea de ruído, devemos procurar massa. Isso é um facto, não é? Aliás, há a lei da massa que nos permite determinar o nível de isolamento de um elemento em função do seu peso, não é? No entanto, a LECA, a argila expandida, tem determinadas características de absorção da energia sonora que, otimizando com uma determinada geometria, nos permite conseguir os mesmos resultados, mas com uma solução mais leve. E foi exatamente isso que se conseguiu com este bloco com isossónico. Este bloco foi objeto de um estudo muito detalhado por este laboratório da faculdade, onde se fez uma primeira apreciação técnica, depois uma apresentação, depois um relatório técnico e onde se fizeram uma série de ensaios, não só do ponto de vista acústico, térmico, fogo, etc., mas também, por exemplo, de suspensão de cargas. Foram feitos testes onde tivemos a colaboração, a parceria com a ILTI, onde se fez
ensaios para testar a capacidade de suporte de equipamentos murais, por exemplo, caldeiras, etc., que tenham necessidade de ser fixadas a estas paredes. Portanto, tudo isso foi testado e foi validado, nomeadamente o isolamento acústico, que foi testado nos laboratórios do LNEC em Lisboa. Também o fogo foi testado no ensaio realizado na Universidade de Aveiro, com uma parede à escala, e onde foram obtidos os valores que hoje atestam, de facto, o excelente comportamento que este tipo de alvenarias tem. Daqui resulta, então um bloco com esta marcação CE, um bloco que pesará entre 17 e 18 kg, mais ou menos, 17, 17,5, 18, por aí. Tem uma classe de reação ao fogo A1, naturalmente, tem coeficiente de transmissão térmica de 0,96 e tem umas dimensões de 40 por 25 por 19. 25 é a espessura, é aquela que nós consideramos ideal para separação de fogos e para envolvente interior. Isto porquê? Porque naturalmente pode haver a necessidade de instalar alguns roços, instalar algumas infraestruturas nestas paredes, e então os 25 vai-me garantir que mesmo com a abertura de roços eu vou manter-me dentro dos parâmetros regulamentares. Recordo, o regulamento, na pior das hipóteses, prevê 50 decibel, nós temos 53 decibel, com uma perda que se dê por eventual abertura de roços, ainda vamos conseguir ficar dentro do regulamento. Este bloco isosónico não é produzido pela Leica Portugal, naturalmente. A Leica Portugal produz e vende, comercializa a argila expandida para a produção deste bloco, mas ele é produzido em todo o país por um conjunto de fábricas licenciadas, às quais a Leica Portugal, no início de cada ano, se as condições se verificarem, passa um atestado de conformidade e controle do produto, deste produto isosónico. Portanto, se alguém quiser adquirir efetivamente, ou ter a certeza que de facto está a ser fornecido por uma fábrica que produz o bloco com argila expandida Leica de acordo com as nossas recomendações, é muito simples, só tem que solicitar ao seu fornecedor a apresentação deste certificado, deste atestado. Vamos então agora ver o comportamento da parede com este bloco e vamos confrontar esse comportamento com os requisitos. Começando pelo fogo. De acordo com os ensaios feitos no laboratório do fogo da Universidade de Aveiro, o comportamento é A1, portanto incombustível, e da classe EI 240, ou seja, ele é estanque às chamas e aos gases por 240 minutos. De facto, ele é mais, mas o máximo admissível são os 240. Portanto, aos 240 minutos parou-se o ensaio, embora ainda pudesse continuar. Portanto, a classificação é EI 240 e o que nós verificamos é que os requisitos, como vimos atrás, para paredes não resistentes, como é o caso, no máximo será de 90 minutos. Isto para um local de risco da classe F, que é o risco máximo. Portanto, uma parede isosónico cumpre muito satisfatoriamente o comportamento, o requisito em relação ao fogo. Em relação aos requisitos acústicos, o isolamento sonoro, de acordo com os ensaios efetuados no LNEC, é de 53 decibel. Se formos aos requisitos, na pior das circunstâncias, no caso de ser um comportamento, uma parede que separa um fogo de uma zona de estar de outro fogo, portanto, meação de dois fogos, é 50 decibel. No caso de me separar um fogo ou uma zona de estar de um parque de estacionamento, que também é 50 decibel, pois esta solução garante 53 decibel. Ainda temos ali uma folga para eventuais transmissões marginais ou eventuais perdas de rentabilidade por instalação de roços. Por fim, o requisito térmico. O requisito térmico, deste bloco, desta parede, é de 0,96 watts metro quadrado grau Kelvin.
o grau centígrado, é indiferente, e nos casos mais frequentes em que o BTR é menor ou igual a 0,7, que é a maioria das situações, então esse U terá que ser, na pior das hipóteses, igual ou inferior a 1,90, no caso de estarmos numa zona I3. Ora, o nosso U é 0,96, cumpre satisfatoriamente, com larga margem, cumpre este requisito. Portanto, esta parede com isossónico, de acordo com os requisitos que a legislação impõe neste momento, é uma solução amplamente satisfatória. Ou seja, esta parede cumpre os requisitos aplicáveis a paredes de meação ou a paredes de envolvente interior. Quero deixar apenas duas recomendações importantes. Primeira, esta é fundamental. As juntas verticais devem ser argamassadas de acordo com a figura que está no slide. Isto para quê? Para garantir o bom desempenho acústico da parede. Eu já detetei situações em que o isolamento não era atingido, não era satisfatório, e foi-se a ver, e exatamente o problema estava na falta de preenchimento destas juntas. Depois, a outra recomendação, também importante, é que, não esquecer, que os cordões de argamassa na junta horizontal são descontínuos e não devem nunca penetrar na caixa de ar que constitui a alma do bloco. Portanto, são dois cuidados a ter quando estamos a prescrever esta solução, quando estamos a fazer as nossas CTEs, condições técnicas especiais, quando estamos a fazer um caderno de encargos, é chamar a atenção para estes dois pormenores que são muito importantes, que é argamassar as juntas verticais e manter os cordões de argamassas separados e evitar que a argamassa penetre dentro da caixa de ar. Por falar em condições técnicas especiais em cadernos de encargos, eu pedia à Cecília que lançasse agora um link onde vocês podem encontrar exatamente os textos para editáveis sobre as condições técnicas, onde estão estas recomendações, e também um desenho de pormenor com a solução das duas paredes, quer de meação, quer de separação de espaço útil para espaço não útil, em ficheiro DXF. Posto isto, penso que cumprimos a meia hora limite para a exposição. Fico à vossa disposição para qualquer questão queiram colocar. Entretanto, lanço-vos já um convite para um seminário que não tem a ver com paredes, mas que tem a ver com betões leves. No dia 12 de novembro, vamos fazer um seminário sobre betões com leca. Betões estruturais, betões resistentes e também betões de enchimento. Quem vai quem nos dá o prazer de fazer essa, digamos assim, essa apresentação é o professor Hugo Costa, que é, apesar de ser ainda muito jovem, é uma pessoa que já tem muita experiência em betões estruturais com argila expandida, nomeadamente com argila expandida leca. Depois, isto no dia 12, no dia 19, eu irei fazer a apresentação de um software que vai estar disponível no site, onde vão poder calcular ou pré-definir betões leves e argamassas leves, sejam betões estruturais ou betões de enchimento. Portanto, desde já vos deixo, nós a seu tempo iremos enviar o convite, mas desde já vos deixo esta nota de que nos dias 12 e 19 iremos ter webinars na quinta às 5, desta vez sobre betões leves,
estruturais e de enchimento. Posto isto, se tiverem alguma questão, estejam à vontade, eu tentarei responder. Acho que não podemos responder hoje, iremos responder por e-mail individualmente. Ok, muito obrigada. Boa tarde a todos os que, entretanto, se foram juntando aqui na sala. Começo por lhe colocar uma primeira questão. É possível usar este bloco isosónico nas paredes exteriores? Sim, é possível. É possível. É possível usar, é possível, e há casos desses. Há casos em que o projetista optou por construir a envolvente exterior com este tipo de blocos. E é possível. Evidentemente, o isolamento térmico 0,96 não é muito bom, mas, por outro lado, o comportamento acústico vem melhorado, embora nas paredes exteriores não é determinante, mas sempre será uma solução mais robusta e a explicação que na altura foi dada é que a falta de isolamento térmico deste bloco fica compensada pelo ETICS, porque era a solução que ia ser usada, era o isolamento térmico pelo exterior, e as coisas funcionaram muito bem. Portanto, do ponto de vista técnico, podem usar perfeitamente na envolvente exterior, sem problema nenhum. Em termos de comportamento térmico, a inércia térmica é muito importante. O que podem dizer sobre a inércia térmica das paredes construídas com este bloco isosónico? A inércia térmica depende fundamentalmente da massa. É evidente que quanto mais pesado for o bloco que faça parte, que constitua a alvenaria, a sua inércia vem melhorada. No caso do bloco isosónico, ele tem uma massa, como eu disse, entre os 17 e os 18 quilos. Uma parede andará entre os, digamos assim, à volta dos 200, entre os 200 e os 250 quilos metro quadrado. Portanto, eu diria que tem uma boa inércia térmica. Dentro das alvenarias com betões, com blocos de betão leve, talvez seja a que tem, a seguir ao conforto, a alvenaria exterior com bloco conforto, é a que tem mais inércia térmica. Para além disso, tem todas as vantagens da sua capacidade de armazenamento de calor que o próprio bloco tem, dada a constituição da própria leca, conferida pelas características de isolamento térmico. Portanto, em termos de inércia térmica, é uma boa solução. No assentamento, qual a altura mínima e máxima entre blocos? E a parede pode ficar com o bloco à vista? O bloco tem uma altura nominal real de 19, para permitir juntas de assentamento de 10 milímetros. Portanto, entre eixos de juntas vamos ter 20 centímetros. Em relação a ficar à vista, pode e é usado. Estou-me a lembrar, neste momento estou-me a lembrar de dois casos, um em Lisboa, outro no Porto, em que o projetista optou pelas zonas de circulação, portanto as caixas de escadas e zona de circulação nos corredores exteriores, por deixar a alvenaria à vista apenas pintada direta com uma tinta d'água, e o efeito foi muitíssimo bom. E esteticamente funcionou muitíssimo bem. Portanto, pode perfeitamente, é uma solução excelente. E eu volto a dizer aquilo que já tinha dito na sessão anterior. O facto de ser um bloco com uma textura que não é igual à do betão, não é uma textura lisa, muito fechada, não, é aberta, é algo porosa, granulada, acaba por ser mais agradável e menos agressiva. E naturalmente que do ponto de vista acústico ainda melhora mais. Porquê? Porque aumenta a capacidade de redução da reverberação nesse espaço. Portanto, amortece muito mais as ondas sonoras e reduz, melhora o conforto acústico nos próprios espaços não úteis ou de circulação. A argamassa de assentamento é especial ou pode ser anormal? Pode ser anormal.
não requer argamassas especiais, podem usar, volto a dizer aquilo que tenho dito nestes, quando se fala destes temas, optem, prescrevam sempre argamassas pré-fabricadas, pré-misturadas em fábrica, seja fornecidas em silo ou em saco. Há muita produção em Portugal, excelentes argamassas, custo a um preço muitíssimo acessível. Não há razão nenhuma para continuarmos a fazer argamassas em obra com todas as questões ambientais, com desperdícios, com falta de controle de qualidade. Não promovam isso. Não há necessidade de continuarmos a prescrever em cadernos de encargos traços de argamassas. Devemos sim especificar as características da argamassa e deixar bem expresso que a argamassa deverá ser, seja de assentamento, seja de reboco, a argamassa deverá ser pré-fabricada, pré-misturada em fábrica. Mas podem usar as argamassas tradicionais, correntes, que estão no mercado para o assentamento deste bloco. Se calhar ainda fazemos mais uma questão para terminar. Quanto custa em média 1 metro quadrado de parede com o bloco isossónico? Ora bem, isso aí depende muito. Isso aí depende de imensos fatores. Depende da zona do país, depende do tipo de acabamento, enfim. Eu, em vez de lhe dar um valor absoluto, eu diria que comparando para os mesmos requisitos, portanto, com o mesmo desempenho, eu diria que uma parede isossónico, comparando com uma parede de construção tradicional, tijolo, eventualmente, com o mesmo comportamento acústico, com o mesmo comportamento térmico, eu diria que é capaz de andar entre 10% a 15% mais, com custo inferior, mais económica. Estamos a falar sempre de uma parede simples e estamos a falar de uma parede com altíssimo desempenho. Normalmente, com uma parede de tijolo simples, não conseguimos os mesmos resultados. Teremos que incorporar algum isolamento acústico e isso vai acarretar mais mão de obra e naturalmente vai elevar o custo da solução. Portanto, eu diria que em termos económicos esta opção é mais económica e se optarmos, tiver cabimento, optarmos por exemplo, na face, no lado exterior ou no lado que dá para a zona não aquecida, optarmos por uma solução face à vista, pintada direta, por exemplo, então a solução ainda fica mais económica, do ponto de vista estético fica excelente e do ponto de vista económico ainda conseguimos um melhor desempenho. Portanto, em termos de custo eu diria isto, retenham a ideia, não é mais cara, pelo contrário, será mais económica. Ok, muito obrigada. Ficamos por aqui neste período de questões. Eu vou colocar aqui no chat novamente o link a partir do qual podem se inscrever nas próximas sessões relacionadas com os blocos LECA. Mais uma vez, muito obrigada a todos os que nos têm acompanhado ao longo destes webinars. É com muito gosto que nós contamos com a vossa participação. Esperamos que tenha sido esclarecedor. No e-mail que vocês vão receber no final deste webinar, seguem também os nossos contactos. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, nós estamos sempre disponíveis para esclarecer as vossas dúvidas. Por isso, muito obrigada a todos, obrigada, Engenheiro Rui Ramos, e até ao próximo webinar. Muito obrigada a todos.